Fala rapaziada, tranquilo, voltamos aqui. Vamos falar agora sobre, né, os paralelos importantes, os paralelos principais e, consequentemente, o porquê que eles foram escolhidos, o porquê, né, desse posicionamento, em relação à incidência solar, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro vamos recapitular um pouquinho, né, sobre o movimento de translação, tá bom? A gente vai ter um capítulo específico para falar sobre os movimentos terrestres, né, que são 14 movimentos. Você deve falar assim, porra, mas peraí, 14? Não eram só dois, na hora de rotação, né, que dá aquele período, aquela lógica de claro e escuro ao longo, né, de um dia, né, momentos de claridade, momentos de escuridão, e o movimento de translação que tem a ver com as estações do ano, devido à incidência solar. Aí você vem falando que tem mais 12, é isso aí, tá legal? Só que são esses dois, né, o de rotação e de translação, que nós temos relações diretas, influência, né, impactos diretos sobre as sociedades, sobre o planeta de uma forma geral e sociedades humanas. Bacana? E por que não, né? Não somente as humanas, mas sobre a vida no planeta. Bacana? Então aqui nós temos o movimento de translação. Reparem, né, que é ele que dá o movimento de rotação, né, que dá aquela percepção de claro e de escuro, né, aquele movimento aparente do Sol. Quando a gente fala do movimento de translação, é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Tá legal? Bacana? É um período aí de um ano, né, um ano solar que o planeta demora para fazer esse movimento. Lembrem-se que mesmo, né, ao longo do movimento de translação, a Terra está fazendo o seu movimento de rotação, enquanto, né, percorre o seu movimento de translação, tá bom? Sempre no sentido oeste para leste. Mas vamos lá, depois a gente fala um pouquinho sobre isso, a aula é sobre isso. Então repare o seguinte, que o movimento, olha só que interessante, o movimento aqui, vou até trocar de cor, vamos botar um verdinho, ó, o movimento, ele é elíptico, tá legal? Ao mesmo tempo, reparem no eixo imaginário de inclinação. Nossa, ficou horrível aqui, ó. Imagine aqui, ó, o eixo de inclinação do planeta. Reparem como esse eixo aqui imaginário, ele está inclinado em relação ao Sol. Reparem que existem momentos ao longo do movimento elíptico de translação que nós temos um hemisfério mais iluminado, outro menos iluminado. Reparem que nós chegamos ao ponto de alguns extremos não serem iluminados durante um tempo, né, durante alguns meses. Bacana? Reparem, né, que como a parte do Equador ela está constantemente bem iluminada ao longo de todo o ano, tá bom? E repare como a incidência solar ela vai sendo alterada ao longo desse movimento, certo? Então, dentro desse aspecto é que nós temos os principais paralelos terrestres, tá bom? Então nós temos, olha só, o Equador, que é a nossa referência, né? O Equador aqui, que é a nossa referência, e nós temos a representação das latitudes terrestres, certo? De 0 a 90 graus norte e de 0 a 90 graus sul, tá bom? Então, na latitude 23 graus norte, 27 minutos norte, 23 graus, 27 minutos sul, né? Nós temos os trópicos, no caso, o trópico de Câncer, né? Como a gente está reparando aqui na latitude 23 graus 27 minutos norte, e o nosso querido trópico de Capricórnio, que corta inclusive o território brasileiro, né? A 23 graus 27 minutos sul. Reparem que a incidência solar ela vai sendo diferenciada em relação ao ano, tá bom? Então, por exemplo, aqui que nós temos as estações do ano, né? Quando a incidência solar atinge o Equador, é o momento onde nós temos o equinócio, né? O momento de maior equilíbrio na distribuição solar. Bacana? É um momento de maior equilíbrio. Então, quando a incidência solar está atingindo, né, o Equador, o hemisfério norte e o hemisfério sul recebem um equilíbrio em termos de insolação. Tá bom? É isso que nós chamamos de equinócio. E nós temos, né, o equinócio de verão, que nós chamamos de primavera, e o equinócio, né, de inverno, que nós chamamos de outono. Durante o equinócio, né, de primavera, a gente está saindo do inverno e caminhando para o verão, certo? Durante, né, o equinócio de inverno, né, o nosso querido outono, a gente está saindo do verão e a gente está caminhando, né, no sentido ao inverno, ou seja, os momentos de maior e de menor incidência solar, tá bom? Então,
a incidência solar ao longo do ano, ela vai variando entre os trópicos. Certinho? Ela vai variando entre os trópicos. Então, quando você está lá na primavera, o que acontece? Vamos imaginar que a gente está na primavera, a gente está aqui no outono nosso atualmente, né? No momento que a gente está no outono, então a gente está caminhando, né, para o inverno, e o hemisfério norte está na primavera caminhando para, né, o verão. Isso implica até mesmo na questão da proliferação do vírus, né? Porque a gente está entrando nos meses mais frios e, consequentemente, a preocupação é maior, né? Do coronavírus, a preocupação é muito maior, né? Então, enquanto o hemisfério norte está esquentando, as médias térmicas estão aumentando, né? O hemisfério sul já está o quê? Se esfriando, as médias térmicas, né, estão se esfriando, principalmente quando mais você se afasta do Equador, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui para a gente não se perder, para a gente não falar muitas informações no vídeo só, né? Então vamos lá. Então a incidência solar, ao longo do ano, ela vai oscilando entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, tá bom? Quando você tem lá a primavera, certo? A gente vai perceber que a incidência solar para o hemisfério norte, ela vai estar caminhando para atingir o trópico de Câncer. Quando a incidência solar atinge o trópico de Câncer, é o momento do solstício, né, do momento de maior desequilíbrio, né, na incidência solar. Então aqui vai marcar o verão para o hemisfério norte e aqui no hemisfério sul vai marcar o nosso inverno. Tá legal? E depois que a incidência solar atinge o trópico de Câncer, progressivamente ela vai descendo, né, em termos norte-sul, e vai novamente atingir a linha do Equador. De novo, nós temos um momento de equilíbrio, né? Então, de novo, nós temos o nosso equinócio. Só que agora vai ser o nosso equinócio de primavera, nosso equinócio de verão para o hemisfério sul, porque o hemisfério sul está caminhando para o verão, e vai ser nosso equinócio de inverno, ou seja, vai ser o outono para o hemisfério norte. Então, a incidência solar agora ela vai caminhando em direção ao trópico, né, de Capricórnio. Quando ali, né, no dia 21, 22 de dezembro, a incidência solar atinge, né, o trópico de Câncer, isso é um momento de maior desequilíbrio favorecendo o hemisfério sul, ou seja, é o início aqui do nosso verãozão, né? Nós temos aqui o início, né, do solstício de verão. Enquanto isso, a incidência solar, né, no hemisfério norte, ela vai ser reduzida e, consequentemente, vai estar marcando, né, os meses mais frios, né, para o hemisfério norte, tá bom? Então, duas informações eu queria chamar a atenção para vocês. Primeira informação, certo? Que a incidência solar, olha só, ela vai migrando, digamos assim, vai, né, sendo alterada ao longo do movimento de translação entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Tá legal? Existem dois momentos de grande distribuição da incidência solar, quando a incidência solar atinge o Equador, e com isso nós temos, né, os nossos meses, né, nossas estações intermediárias, primavera e outono, e quando a incidência solar atinge os trópicos, nós temos os meses mais frios, tá bom? Então, a gente pode perceber que o momento de maior desequilíbrio e o momento de maior equilíbrio que representam essas representações, tá bom? Então, segunda informação que eu queria que vocês né, tivessem a percepção que essa área, né, de baixa latitude vai receber insolação direta. Repare que aqui nós temos, olha só, uma área de contato bem significativa que forma quase um ângulo de 90 graus, tá legal? Já quando a gente pode, né, olhar para esse direcionamento, né, dos trópicos para os círculos polares, né, que vai ficar o posicionamento deles, né, a 66 graus e 33 minutos norte, nós temos aqui o círculo polar ártico, né, e a 66 graus e 33 minutos sul, né, que nós temos aqui o nosso círculo polar antártico. Vou até trocar de cor aqui para facilitar a sua visualização aí. Então, vamos lá, deixa eu trocar de cor aqui, pegar um azulzinho, ó. Então, nós temos aqui a 66 graus e 33 minutos norte, 66 graus e 33 minutos sul. Nós temos, respectivamente, os nossos círculos polares ártico ao sul, antártico ao sul, né, o antiártico, né, e o ártico ao norte. Então, o círculo polar ártico e círculo polar antártico, tá bom? Então, aqui nós temos a zona temperada.
onde a incidência, né, é indireta. A gente vai perceber que essas áreas, os climas são bem definidos, as estações, melhor dizendo, né, são bem definidas. Você consegue perceber bem claramente as 4 estações, de uma forma, obviamente, né, generalista. Né, o inverno, o verão, a primavera e o outono, você consegue perceber. Já nas áreas próximas ao Equador, você pode perceber que você não consegue perceber as 4 estações bem definidas. Você consegue perceber momentos de maior temperatura, menores médias térmicas, maior pluviometria, menor pluviometria, né? Mas você não consegue, as estações você não consegue perceber de uma forma clara, né? Essas 4 estações em áreas de baixa latitude, né? Quanto mais próximo do Equador, maiores são as médias térmicas ao longo de todo o ano. São nessas áreas, né, de clima temperado, né, na zona temperada, que nós temos as estações bem definidas, tá bom? E entre os círculos polares e os polos, nós temos a zona polar ou a zona fria do planeta, onde as médias térmicas são as menores, onde pode perceber que elas chegam, né, em determinados momentos do ano, né, a médias negativas, e dentro dessa representação, o extremo dos polos, eles vão apresentar momentos de escuridão total e momentos de iluminação total, certo? Você vai perceber isso. Momentos onde a incidência solar, quando ela atinge o trópico de Capricórnio, por exemplo, cara, o polo norte está na escuridão, né? Que vai ficar lá durante meses, né, na escuridão. Quando ela atinge o trópico de Câncer, né, o polo sul vai ficar durante meses na escuridão e, consequentemente, o polo norte vai estar constantemente iluminado. É isso mesmo, você vai dormir amarradão, né? Você fica esperando, né, o sol se pôr e não tem isso, meu irmão. Tá meia-noite, o sol lá tá bombando, né? O pessoal vai lá pra festa, lá vai pra fazer festança à noite aí, e o sol tá lá bombando. É uma parada estranha, mas é isso, né? É estranho pra gente, né? Porque não é a nossa realidade. Bacana? Então, isso é extremamente interessante. Para facilitar a visualização, para facilitar, né, esse entendimento, eu queria trazer para vocês, antes de a gente encerrar as aulas, algumas imagens, que eu acho que essas imagens vão fazer um pouco mais de sentido para vocês, né? Vão agregar a essa explicação. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, reparem que aqui nós temos a incidência solar. Reparem pelo fato do planeta ser uma esfera. Reparem pelo fato, né, de nós temos um eixo de inclinação, né, variado em relação à incidência solar. Reparem que pelo movimento de translação ser elíptico, nós temos desigualdades, né, na distribuição solar. Então, essa é a primeira, né, informação, a primeira análise, né, que a gente está vendo, tá bom? Olha só que bacana aqui, galera. Olha só que imagem legal essa aqui. Vou botar ela bem grandona, bem bitelona. Ó, então, reparem aqui, deixa eu pegar um verdinho para dar um contraste legal. Então, repare o seguinte, quando a incidência solar está atingindo o Equador, né, isso acontece 2 vezes ao ano. Então, no dia 21, né, de setembro, nós temos a nossa primavera para o hemisfério sul, né, nosso equinócio de verão para o hemisfério sul. E no dia 21 de março, aqui no hemisfério sul está iniciando o outono e no hemisfério norte está iniciando a primavera, o equinócio de verão, tá bom? Então, vamos imaginar o seguinte, nosso dia 21 desse ano, dia 21, né, de março desse ano, o Brasil entrou, né, o hemisfério sul, de uma forma geral, ele entrou no outono, tá bom? E a incidência solar, então, está caminhando para aqui, ó, para atingir o trópico de Câncer. É nesse momento que nós vamos ter o maior desequilíbrio, né, o maior desequilíbrio entre a incidência solar, favorecendo o hemisfério norte e desfavorecendo o hemisfério sul. É nesse momento que você vai perceber que vão existir meses, né, de completa escuridão aqui no hemisfério sul e de completa incidência solar, completa claridade no extremo, né, do polo norte. Bacana? Na sequência, o que você pode perceber? Que a incidência solar Epa, deixa eu apagar aqui que eu marquei errado. Ó, deixa eu marcar de novo aqui. Então, nós temos, ó, a incidência solar atingindo, né, o Equador em 2 momentos. Aí você tem um avanço aqui, ó, para o trópico de Câncer, né? Eu tinha apontado errado. Então,
aqui iniciando o nosso inverno e iniciando o verão no hemisfério norte, tá bom? Então nós temos meses de completa claridade no hemisfério norte, que é um momento, né, de privilégio da radiação solar, e um momento de completa escuridão no hemisfério sul, certo? Na sequência você tem de novo esse caminhar para a linha do Equador. Então a gente já está falando aqui, ó, do nosso dia 21/9, daqui a pouco, né, a gente vai chegar no dia 21 de setembro e nós temos, né, de novo um período de igualdade de distribuição, inclusive, né, os horários, né, de claridade e escuridão são equilibrados, 12 horas de claridade, 12 horas de escuridão, tá bom? E depois a gente vai ver isso em outro capítulo. Ela vai caminhar agora para o Trópico de Capricórnio, tá bom? Então, quando a gente chegar lá, no dia 21, 22, né, de dezembro, nós temos aqui o início do nosso verão e, consequentemente, o hemisfério sul vai estar extremamente privilegiado em detrimento do hemisfério norte, certo? Então, o que vai rolar aqui? Agora é o hemisfério sul, que vai ter meses de claridade contínua, e é o extremo norte, né? É o extremo do polo norte que nós vamos ter ali meses de escuridão contínua, tá bom? Certo? Isso é extremamente importante e interessante até pelo posicionamento das civilizações, né? A oferta de alimentos, a oferta hídrica, né? A presença de vegetação, tá bom? Então, isso é extremamente importante. Um dos fatores, né, naturais que explicam determinadas áreas terem mais população do que outras, né? Porque isso, ao longo do processo histórico, algumas civilizações se estabeleceram em determinadas áreas e não em outras, tá bom? Lógico, né, que nós temos outros fatores, como, por exemplo, o hemisfério norte ter maior porção de terras emersas, né? Maior área, né, de continente, e o hemisfério sul você ter menor área de continente em comparação ao hemisfério norte, né? Menor percentual de terras emersas, tá bom? Então, espero que vocês tenham, né, entendido aí. E eu fiz um desenho muito bonitinho para vocês. Tá? Tá junto com o material teórico aí, fazendo a representação dos paralelos especiais. Bacana. O seu posicionamento e a criação das chamadas zonas térmicas do planeta. Olha só que bacana. Então aqui nós temos, né, a zona tropical norte, nós temos aqui a zona tropical sul, formando a região de maior incidência solar, né, de maior privilégio de incidência solar, que é a zona intertropical, ou seja, entre os trópicos, tá bom? Regiões de baixa latitude, onde a incidência solar, olha aqui eu escrevi para vocês, ó, olha só que legal, a zona intertropical, onde a incidência solar ela é praticamente, direta, tá legal? Então, ó, predomínio de climas quentes, certo? Então, nós temos aqui, vamos pegar aqui, só para dar contraste, nós temos do Trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico, a zona temperada norte. Nós temos aqui do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico, a nossa querida zona temperada sul e a zona temperada norte, tá bom? Então aqui, ó, coloquei para vocês, olha só que bacana. Ó, zona temperada, regiões de médias latitudes, né? A incidência solar atinge de forma relativamente inclinada a superfície terrestre, bacana? Então você pode perceber que nós temos estações bem definidas nesse território. E aqui, ó, do Círculo Polar Ártico até o polo, nós temos a zona fria, ou zona polar norte. Do Círculo Polar Antártico até o polo, né, que é o extremo polar sul, nós temos a zona polar, ou a zona fria, né, a zona glacial sul. Bacana? Então aqui é importante você perceber isso aqui, ó. Reparem aqui, por favor, ó. As zonas polares ou frias, né, são as regiões de altas latitudes, as regiões mais afastadas do Equador. Então você pode perceber que a incidência solar ela atinge, né, essas áreas de forma bastante inclinada. Então você tem as temperaturas mais frias do planeta. A gente pode perceber que nós temos aí 6 meses de claridade, 6 meses de escuridão por essa variação na incidência solar, certo? Espero que esteja claro para vocês aí. Depois eu vou até postar um videozinho aí bacana sobre isso para vocês, sobre o sol da meia-noite, tá? Para vocês assistirem aí, para vocês agregarem um pouco mais de valor, tá bom? Aqui,
Beijo pra vocês, tá bom? Até na sequência aí que a gente volta. Beijão.